Olá, eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT. E para esse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução da prova do ITA. Vamos lá? Trata-se da questão de número 9. Ao redor de uma carga elétrica Q, localizada no ponto x igual a zero, y igual a r sobre 2, existe uma casca metálica aterrada de raio R e com centro localizado na origem do sistema de coordenadas conforme ilustrado na figura. A respeito dessa situação física, são feitas as seguintes afirmações. 1. O campo elétrico no exterior da casca metálica é nulo. 2. A carga elétrica induzida na casca metálica é igual a menos Q. 3. O campo elétrico no ponto x igual a zero, y igual a 3r sobre 4 é mais intenso do que o campo elétrico no ponto x igual a zero, y igual a r sobre 4. Assinale a alternativa que contém todas as afirmações corretas com respeito ao sistema descrito. E ele te deu aí as alternativas e a figura que foi colocada no enunciado. Então vamos lá resolver essa questão, uma questão bem interessante aí de eletrostática, tá certo? Então vamos lá. Resolução. Então vamos pegar novamente a figura, tá certo? E observar o que está acontecendo aqui na situação, tá? Nesse sistema. Bom, repare o seguinte, a carga elétrica Q, ela gera um campo elétrico de tal forma que as suas linhas de força, olha só, estão apontando exatamente para a parede interna da casca, tá certo? Bom, é claro que eu estou considerando essa carga positiva, tá? Se eu considerasse a carga negativa, aí eu teria que inverter, obviamente, o sentido aqui das linhas de força, tá certo? E essa situação vai acontecendo até que a casca adquira aí uma carga elétrica menos que na parede interna, tá? Isso faz com que a parede externa da casca adquira aí uma carga positiva mais que. Tá certo? Bom, isso porque a casca ela estava aí com carga zero, neutra, tá? Agora, quando você aterra, a carga externa aqui, olha, carga positiva, se anula, tá certo? Devido aí ao aterramento. Então, o que ocorre? Bom, o que ocorre é que para esse sistema aqui, olha, a carga elétrica total é nula, tá certo? Se você tivesse que calcular o campo elétrico aqui nessa parte externa da esfera, tá? Você teria que pegar a carga da esfera como se ela estivesse concentrada no centro, tá certo? E pegando aqui a distância a partir do centro para calcular o campo elétrico em algum ponto externo à esfera. Como a carga elétrica total é nula, então o campo elétrico é zero. Então tá aí, olha. A primeira afirmativa, o campo elétrico no exterior da casca metálica é nulo. Então é verdade. 2. Eu tenho uma carga menos Q induzida na casca metálica, certo? Ok? Isso porque, como ela foi aterrada, então a carga que você tinha aqui na parte externa foi anulada, tá certo? Foi neutralizada, vamos dizer assim, tá? E aí o que restou? Somente essa carga menos Q aqui na parede interna da casca, tá? E 3. Bom, ele afirma aí que o campo elétrico tomado num ponto y igual a 3r sobre 4 e x igual a zero, e y igual a r sobre 4 e também x igual a zero, ele é mais intenso, tá? O que acontece? Vamos ver aqui. Olha só. Então tá aí o ponto 3r sobre 4, tá? O y igual a 3r sobre 4 e aqui o y, perdão, igual a r sobre 4, tá? É bem verdade que você vai dizer que o módulo do campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa a carga do ponto. Então, eu vou pegar a carga desse ponto, também a carga desse ponto, pegar as distâncias. Mas se você calcular as distâncias, olha, você vai achar a mesma distância, r sobre 4 e também r sobre 4, olha só. E aí você pode ficar aqui, olha, na tentação
dizendo aí que o campo elétrico tem o mesmo módulo. Mas não é assim que acontece. O fato é que você tem aqui uma casca metálica, condutora. Portanto, você vai ter uma distribuição de carga elétrica na parede interna dessa casca. Até aí, tranquilo. A questão é que essa distribuição ela não é uniforme. Isso ocorre porque o campo elétrico e a densidade superficial de carga são proporcionais, tá? E repare o seguinte, essa carga elétrica está mais próximo dessa região do que da outra. E isso vai me dar uma distribuição aqui, olha, não uniforme. A carga elétrica vai se concentrar mais próximo aqui desse Qzão, tá? Claro que eu vou ter carga elétrica aqui nessa parte da esfera, na parede interna, mas menos carga, tá certo? Como aqui eu tenho uma carga induzida maior, isso vai me dar um campo elétrico aqui nessa região mais intenso. Portanto, é verdade aí a afirmação de que o campo elétrico no ponto x igual a 0 e y igual a 3r sobre 4 é mais intenso do que o campo elétrico no ponto x igual a 0 e y igual a r sobre 4, tá certo? O que me dá como resposta letra E, tá? Vamos ver como é que acontece isso? Vamos lá? Olha só. Pegando aí novamente a figura. Então tá aí, olha. Pegar aí uma esfera de raio R, ok? E vamos carregar essa esfera aí com uma certa carga, pode ser positiva, negativa. O fato é que a gente vai carregar essa esfera com uma certa carga, ok? Bom, o campo elétrico num ponto bem próximo, tá? Extremamente próximo aqui, olha, à superfície da esfera, ele pode ser calculado como sendo K0, módulo da carga, dividido pelo raio ao quadrado. Isso porque a distância aqui é praticamente desprezível, então é quase na superfície, tá certo? Bom, se eu pegasse também na superfície, não ia fazer muita diferença para o que eu quero mostrar para vocês. Repare o seguinte, essa constante K0, na verdade, ela é dada por uma relação essa conhecida como sendo 1 sobre 4π ε0, em que o ε0 é a permissividade dielétrica do meio. E se tratando do vácuo, quando você substitui o valor dele aqui, é que vai te dar um K0 aí aproximadamente igual a 9 vezes 10 elevado a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Tá certo? Bom, mas olha só, quando você substitui esse K0, que é a expressão dele de fato é essa, tá? Na expressão do campo elétrico, você vai ter então, para o campo elétrico, o módulo da carga dividido por 4π ε0r ao quadrado. Repare que eu tenho a carga elétrica dividida por 4π r ao quadrado. Isso é o que nós chamamos de densidade superficial de carga. E aí, no caso, para a esfera. Tá certo? Bom, para a esfera, então, ficou bem fácil demonstrar que o campo elétrico aí, olha, bem próximo à superfície, vai ser proporcional à densidade de carga, a densidade superficial de carga e vice-versa, tá certo? Bom, na nossa figura, eu até desenhei ali as linhas de força de forma que o condutor, a superfície metálica, não se encontrava em equilíbrio. Mas olha só como é que ficaria aqui as linhas de força na parte interna da casca metálica na situação de equilíbrio. Então é essa a situação das linhas de força. Repare que as linhas de força elas devem ser perpendicular à superfície da própria casca metálica, superfície interna, é verdade? Tá certo? Isso porque a própria casca metálica é uma superfície equipotencial, tá? Em equilíbrio. Tá certo? Por isso que essas linhas de força são aqui, olha, perpendiculares. Repare que aqui a concentração de linhas de força é maior do que nessa outra região. Então, mostrando que aqui eu tenho uma densidade superficial de carga aqui na superfície metálica maior do que nessa região. Então, isso vai me dar um campo elétrico aqui, olha, mais intenso nessa região. Tá certo? Então, é por isso que nós podemos classificar aquele último item como correto, como verdadeiro. Ok? O que você achou dessa questão? Fácil? Difícil? Média? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo e dê o seu joinha. Até a próxima!